seu capítulo 27, versículo de número 32. Eu quero externar a Deus toda a glória, todo o louvor, por mais uma vez Ele conceder a oportunidade de estar fazendo menção da palavra dele. Louvo a Deus pela vida do meu amigo Diego, que me fez o convite. Que Deus nos abençoe. Louvo a Deus pelos amigos meus que me acompanham nessa noite. O Mildo, Deus abençoe o Mildo, do meu amigo Jean, do meu amigo Lucas e da minha Rosa que está hoje me acompanhando, minha noiva Tamires. Que Deus abençoe. Aleluia. Graças a Deus. Eu creio que Deus tem algo para nós essa noite. Aleluia. Grandes coisas mais Ele irá fazer. Diz assim a palavra do Senhor. Ao saírem, encontraram um sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. A quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. Diga para esse seu irmão, eu precisava de uma gota, mas ele preferiu me lavar. Aleluia. Aleluia. A palavra que nós estamos adiante aconteceu um dos palcos dos milagres bíblicos em Jerusalém. A Bíblia fala pouco sobre esse homem chamado Simão Sirineu, mas o pouco que a Bíblia descreve dele, nós conseguimos tirar uma lição imensa, irmãos. Aleluia. Nós sabemos que Jerusalém, há dois tipos de Jerusalém: a Jerusalém turística, onde habita grandes hotéis que recebem os turistas, pessoas que vão visitar os lugares sagrados. E há também a Jerusalém antiga, onde aconteceram os palcos dos milagres de Jesus, onde Jesus peregrinou. Eu gostaria de falar um pouco essa noite sobre essa Jerusalém antiga. Eu estudando um pouco sobre ela, eu vi que ela tinha alguns desníveis maiores que o outro. Tinha lugares que era baixo, tinha outros lugares que tinham cerca de 6, 5 metros. Qual o motivo desses desníveis em Jerusalém? Pelas guerras que aconteciam, destruíam a cidade, mas o povo, em perseverança, reconstruía a cidade novamente, não desistia daquilo onde eles moravam e daquilo que Deus tinha colocado para a vida dele. Porque muitas vezes, irmãos, nós enfrentamos lutas, enfrentamos brigas, enfrentamos provações que Deus permite que Satanás coloque na nossa vida. Talvez a sua Jerusalém está caída, mas hoje o Espírito Santo de Deus te convida a reerguer aquilo que você talvez achou que estava caído, a reerguer aquilo que Satanás talvez um dia tentou tirar da sua vida, achando que você estaria prostrado. Hoje eu quero
uma cerimônia. Os sacerdotes faziam um holocausto a Deus pela purificação dos pecados. O holocausto é esse, irmão Diego, que só poderia entrar com vestes limpas e brancas, com vinho fino. O holocausto é esse, irmãos, que talvez poderia entrar somente uma pessoa da família para receber uma gota do sangue do cordeiro. E Simão Cirineu é um nome de origem africana. Então veja bem, o esforço de Simão para participar desse holocausto, ele sai do continente africano até chegar a Jerusalém. Ele não mede esforços para buscar algo de Deus para a sua família. Ele não mede esforços para buscar o perdão de Deus para a sua família. Ele não mede esforços e vai, pega a sua malinha, coloca a sua roupa branca para que não suje e viaja. E ao chegar lá, irmãos, ele se depara com uma cena muito incrível. Oh glória, meu Deus, aleluia, oh glória a Jesus. É que eu estou com dengue, irmãos, faz uns 7 dias, mas Deus dá graça. Aleluia. E nesse holocausto, irmãos, ficava um sacerdote na porta para analisar a vestimenta que as pessoas entrarão na cerimônia. E como que é feito esse holocausto? O sacerdote pega um cordeiro imaculado, branco, não podia ter mancha, não podia ter defeito, colocava sobre o seu braço, apertava o seu pescoço e andava para cima, e andava para o lado, e andava para o outro. O cordeiro não podia berrar, porque não serviria para o holocausto. Se o cordeiro berrasse, era bote, não podia fazer barulho. Ele estava passando por um sofrimento, ele apertando o seu pescoço, mas o cordeiro mudo aguentava a tortura que o sacerdote o empunhava. E neste crivo tinha um púlpito como se fosse esse, tinha um altar como se fosse esse, mas tinha uma canalização, e no final dessa canalização tinha uma banheira, onde essa banheira abrigava o sangue do cordeiro que era sacrificado. Após a tortura que esse cordeiro sofria, o sacerdote colocava este cordeiro sobre o púlpito, sobre o altar, e cortava o seu pescoço, até que todo o seu sangue derramado ficasse na bacia para iniciar a cerimônia. E o engraçado, irmãos, que os sacerdotes pegavam uma estaca de madeira. Eu gostaria que você prestasse minha atenção. O sacerdote pegava uma estaca de madeira, e na ponta dessa madeira ele colocava uma espécie de esponja, que antigamente falava isopo, que no Salmo 51, se me falha a memória, verso 7, vai falar: Davi, Senhor, purifica-me com isopo, e serei mais alto do que a neve. O sacerdote pegava essa madeira, enfiava no sangue e espirrava em todo mundo que estava com as vestes limpas. E quem recebesse somente uma gota nas vestes seria purificado dos seus perdões, dos seus pecados e da sua família. Ele havia consumado aquilo que ele queria quando recebesse a gota do sangue nas suas vestes. Só que o engraçado agora, que Simão chega em Jerusalém, coloca as suas vestes e vai caminhando por aquelas ruas estreitas. Só que ao caminhar, ele vê uma multidão descendo, irmão Diego. Ele vê uma multidão descendo. Eu quero acreditar que ele fica preocupado, porque ele deve pensar: Senhor, eu vim tão de longe, e essa multidão está vindo ao contrário, a rua é estreita, vão sujar minhas vestes, Senhor. Como é que eu vou poder participar? Como é que eu vou poder entrar naquele crivo? E aquela multidão vem descendo. Eu quero acreditar que o nervosismo de Simão começa a aumentar. Só que quando aquela multidão vai chegando perto, ele começa a ver que não era simples o barulho. Ele ouvia xingamentos, não glória. Ele via cuspidas. E no meio daquela multidão ele via um homem sentado no meio. Engraçado que aquele homem que ele vem descendo carregava uma cruz. Eu quero acreditar a tamanha angústia de Simão ao pensar: Senhor, que tamanha brutalidade aquele homem fez para estar passando por isso.
Existe a diferença na Bíblia, irmãos, entre o pecado, a transgressão e a blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu quero acreditar que Simão ficou se perguntando para Deus: Senhor, que tamanha crueldade aquele homem fez. E aquela multidão vinha, irmãos. E aquela multidão se aproximando e Simão Cirineu encostando-se na parede. Até que aquela multidão, aquele homem, para na sua frente e com um olhar de piedade olha para Simão. Porque na religião judaica, os judeus, quando chega a cerca de 12, 13 anos, se me falha a memória, aquele jovem, após estudar o Pentateuco, ele passa por uma prova. E neste tempo onde ocorre essa prova, tem muitos mestres da Bíblia. E cada mestre vai perguntando o que está escrito em Gênesis 2:4, o que está escrito em Deuteronômio 2:3. E aquele jovem tinha que falar. Se ele errasse um versículo, ele não era aprovado. Tinha que servir o Senhor, mas não era aprovado para continuar estudando. E aquele que estudava, o religioso judeu, com a sua mão direita, o cumprimentava e colocava a mão direita sobre o seu ombro. Era um sinal de aprovação, onde ele teria que continuar estudando, e a vida dele seria reservada à obra de Deus. Era uma aprovação. E aquele homem ensanguentado, irmãos, para na frente de Simão. Oh, glória! Eu quero acreditar que Simão olhou e não fez nada. E aquele homem olhando com cara de piedade. Até que um soldado que estava organizando, instruindo a crucificação, olha para ele e diz em Mateus 27:32: e constrangeram Simão a levar a sua cruz. Imagine só o tamanho da angústia de Simão, ao ver que ele atravessou quase o país inteiro, ao ver que ele já estava quase chegando ao lugar do templo para receber uma gota do cordeiro, para receber uma gota de sangue nas suas vestes, porque para ele seria uma grande honra chegar na porta do templo, olhar para o sacerdote que avaliava as vestes brancas, aquele sacerdote que falava: as suas vestes estão brancas, então entra. Imagina o tamanho do orgulho de Simão ao chegar em sua casa, ao chegar naquele templo e poder andar e poder entrar para receber a gota do cordeiro com as vestes brancas. Eu quero abrir um parênteses aqui, irmão, e dizer para você que no templo, é que no céu haverá um sacerdote e vai olhar as suas vestes. Ah, você não está entendendo. Ele vai olhar as suas vestes, porque outrora nós estávamos no lamaçal do pecado, no charco do lodo. Ninguém dava nota a nós éramos largados, não tínhamos esperança de vida. Mas Jesus nos pegou, nos arrancou, nos deu um banho de graça, de poder, colocou o Espírito Santo para habitar no meu, para habitar no seu coração, tirou as vestes sujas do pecado, colocou vestes brancas para você caminhar, porque haverá um grande dia que o meu Jesus vai voltar e ele quer ver as vestes brancas, branca, 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 branca. Não suje as vestes que Deus te deu. Não suje as vestes que Deus te deu. Não manche a graça de Jesus na tua vida. Eu creio que muitos aqui, quando começou a vida com Deus, muitas pessoas olharam e falavam: é fogo de palha, isso aí vai voltar pro forró, isso aí vai voltar pro fluxo, isso aí vai voltar a usar droga, chapar, beber, adulterar. Acharam que era fogo de palha, mas para a glória de Deus, os mesmos que te apontaram, hoje tem que ver o brilho do Espírito Santo no teu olhar, hoje tem que ver a glória de Deus na tua vida, hoje tem que ver Deus te usar, não porque nós merecemos, não porque nós somos bonitinhos. Eu acho que ninguém veio aqui mostrar a sandália nova da Ramarim, ninguém veio aqui mostrar o terno novo da Dorinhos. Você não escolheu a Deus, Deus foi que te escolheu. Então abra sua boca essa noite e glorifica, e glorifica. Deus não faz acepção de pessoa, não interessa se é branco, preto, pardo, índio, se é gordo, magro, se está faltando um braço, se tem todas as imperfeições, mas o tempo de Deus, o Espírito Santo
Simão ajudar. Oh glória. Deus está colocando pessoas na tua frente para você ajudar a carregar a cruz. Mas você fecha o ouvido para Deus e prefere que Deus levante um soldado romano para obrigar você a fazer a obra que Ele colocou nas suas mãos. Aleluia. É aí que está aquele homenzinho no seu trabalho, na sua escola, que você fala: aquele cara lá é só pela misericórdia, aquele cara lá só fofoca da minha vida, é um levante, Senhor, queima, mas não sabe abrir a boca e falar: Senhor, salva ele, ó Pai. Da mesma maneira que você fez comigo, faça com ele. É por isso que Deus permite soldados romanos na sua vida, para que você venha fazer a vontade de Deus. Está todo bonitinho, Deus fala, não abraça. Um abraço pode fazer grande diferença, mas passa com o nariz empinado e nem a paz do Senhor dá. Então Deus permite uma prova, permite um soldado romano, para que você venha ajudar ao próximo a carregar a cruz, porque nós temos que chorar com os que choram e temos que sorrir com os que se alegram. Mas hoje em dia parece que o versículo que está na nossa cabeça é só a parte B, é só me alegrar com quem se alegra. Eu só vou me alegrar com quem me alegra, eu só vou me alegrar com quem me alegra. É tempo de ajudar a carregar a cruz, é tempo de abraçar, é tempo de dar a outra face. Simão foi obrigado agora. Simão agora foi obrigado a ajudar aquele homem a carregar a cruz. E aquele homem todo ensanguentado coloca a mão direita sobre o ombro de Simão. E ao colocar as suas mãos sobre as vestes brancas de Simão, suja as suas vestes todas de sangue. Suja as vestes de Simão todas de sangue. Aleluia. E Simão vai com ele a um certo período, caminha com ele por algum tempo. Vai chegar uma hora que aquele homem tira a mão do ombro de Simão e continua sozinho. E acontece a crucificação daquele homem. Simão olha para suas vestes e vê que ele não consegue mais continuar com sua missão. Simão olha para suas vestes e vê que ele está todo sujo. E ele vê que ele não pode mais entrar no templo. Ele vê que ele não consegue mais pegar uma gota do sangue do cordeiro para a purificação dos seus pecados. Então Simão troca de roupa, coloca a sua roupa branca, suja de sangue, dentro da sua mala e volta para sua casa. Eu quero imaginar que a família de Simão estava eufórica para saber como é que tinha sido a viagem dele, para saber se realmente ele tinha conseguido executar aquilo que ele saiu da sua casa com um propósito. Mas Simão chega para o seu filho Rufo, que é o estudioso da Bíblia, que vai ser saudado em Romanos, e fala: e aí, pai, conseguiu entrar no templo? Conseguiu a gota do sangue do cordeiro? E Simão fala: filho, infelizmente eu não consegui chegar até lá. E Rufo pergunta: mas por que, pai? O que aconteceu? Qual foi o impedimento? Eu estava andando no meio daquelas ruas estreitas e de repente eu vi uma multidão, e essa multidão estava xingando, apedrejando o homem, crucificando, cuspindo na sua face. Estava xingando. Quero imaginar, Rufo, que pecado foi que aquele homem fez, oh glória, para estar merecendo isso. Aleluia. O que aquele homem fez para carregar uma coroa de espinhos? Eu não sei. Pai, me diga mais. Rufo, o engraçado é que tinha pessoas surdas, mudas, mancas, que estavam crucificando aquele homem. Mas engraçado, Rufo, é que quando aquelas pessoas que tinham surdez, que não falavam, que não enxergavam, que eram mancas, tocavam no seu sangue, pisavam nas suas pisaduras, eram sarados.
nós fomos. Começa a se animar e fala: pai, canta mais, pai. Então o filho, ele estava descendo, e quando ele estava descendo, ele parou na minha frente e me obrigaram a ajudá-lo. Por isso que eu não consegui. A igreja se coloca de pé em nome de Jesus. Aleluia. Oh, glória. E Rufo fala: pai, deixa eu ver as suas vestes. E quando Simão pega as suas vestes dentro da mala, todas suas de sangue, fala: aqui, filho, não consegui chegar lá porque a cor das minhas vestes. Eu quero acreditar que Rufo, na hora, deu um pulo e glorificou a Deus. Porque ele já sabia que não foi qualquer homem que sujou as vestes dele. Ele falou: pai, você foi, chegou no meio do caminho e não conseguiu pegar a gota do cordeiro. Sabe por que você não conseguiu pegar a gota do cordeiro? Porque o cordeiro preferiu te lavar. Talvez você entrou nessa noite pedindo uma resposta para Deus, pedindo: ah, Senhor, me encha só um pouquinho. Mas Jesus fala: só um pouquinho não dá. Você veio buscar uma gota, mas eu vou te lavar. Eu vou te lavar, vou te lavar, vou te lavar. Tem crente hoje aqui que parece carro velho, que só pega no tranco, só anda na reserva, só dá glória quando dá esquerda da glória, só dá aleluia quando dá direita da aleluia, só entra no reteté quando vê o movimento. Mas hoje Deus te convida a passar no posto dele, e lá você vai ver o Espírito Santo. E não vai ser só uma gota, não, vai encher, 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 encher. O que você pensa para você é pouco, nos seus planos é pouco, nos seus sonhos é pouco, para aquilo que Deus tem. Deus tem preparado grandes coisas, e você está se limitando com coisa pequena, achando que meu Deus é um mendigo que trabalha na padaria com um capzinho na cabeça, e você pensa que ele só pode abrir porta de emprego, ele pode abrir empresa, ele pode dar faculdade. Ei, é tempo de buscar aquilo que o Senhor tem para nós. O que você quer é pouco, mas o que ele tem é muito, é muito, é muito. Buscar primeiro o reino dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Os passarinhos não
sonho. Não é verdade? Deus falava que ia derramar, mas tinha que limpar as vestes. Deus ia dar o dom, mas tinha que consertar o altar. Não é de qualquer jeito que nós veremos ali. A coisa não está de brincadeira. Não vai ser de qualquer jeito. É tempo de parar e pensar o que realmente nós queremos. Porque você é quente ou você é frio. O que eu vou dizer é sério. Deus irá vomitar. Talvez você esteja perdendo tempo de fazer a vontade do Senhor. Não espere que Deus levante um soldado romano na sua vida para obrigar você a fazer a vontade dele. É tempo de limpar as vestes e deixar que elas estejam sujas somente do sangue. Você foi comprado e não foi barato. As cuspidas, os tapas era para ser na minha e na tua face. A coroa de espinho era para ser na minha e na tua cabeça. Mas ele preferiu, por vontade própria e por amor a nós, se dar ao nosso lugar. E muitas das vezes nós não valorizamos a cruz que um dia foi carregada por nós. E trocamos Deus por 5 minutinhos de prazer. Trocamos Deus por novela. Não venhamos à consagração por preguiça. Oh glória! É tempo de voltar ao primeiro amor, onde você entrava na igreja, o pastor dava a paz do Senhor, você estava todo alegre, o seu coração se enchia e falava: Senhor já falou comigo, eu já poderia ir embora, eu já estou cheio. Mas hoje não. Já não está sendo mais o mesmo. O Espírito Santo de Deus está com saudade. É tempo de voltar às raízes. É tempo de voltar ao primeiro amor. Ele te convida essa noite a voltar àquela pessoa, aquele cristão que você era antes, que não media esforços de abraçar um irmão sujo, que não media esforços de dar a paz do Senhor, que o orgulho que você tem hoje já não tinha antigamente. Porque o mesmo Deus que abençoa você, o mesmo sol que nasce para você, nasce para o lado de fora também. E as mesmas coisas que Deus fez na tua vida, Ele pode fazer muito mais aquele que está lá fora. Então não subestime a potência, o poder de Deus. Abrace o seu irmão, peça perdão, mesmo que você esteja certo, peça perdão, porque às vezes o perdão está limitando a bênção de Deus na sua vida. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Se você não perdoa o seu irmão, como é que Deus pode perdoar você? 70 vezes 7. Agradeço a oportunidade.